Fala galera, na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre coerência e a gente vai perceber que a coerência tem tudo a ver com a coesão textual. Por quê, prof? Porque enquanto a coesão textual é a ligação harmoniosa entre as partes do texto, a coerência é a ligação harmoniosa entre as ideias do texto. Então a coesão fala de estrutura do texto e a coerência fala do sentido que essa estrutura gera. E é por isso que geralmente quando há um erro de coerência, também há um erro de coesão. Porque quando nós temos a nossa coerência interna ferida, ela geralmente é ferida por um erro, por exemplo, de escolha de conectivo. A gente viu na semana passada, na aula sobre coesão, que cada conectivo tem um significado, tem um sentido. Então você precisa selecionar esse conectivo de maneira coerente. Quando você não faz isso, você gera tanto um erro de coesão quanto um erro de coerência. Vocês sabem muito bem que a gente não pode penalizar o aluno, o candidato, vestibulando no Enem, o mesmo erro em competências diferentes. Só que o que acontece no caso da coesão e da coerência é que nós vamos ter, ao mesmo tempo, dois erros. E isso pode gerar uma penalidade dupla. Porque quando você escolhe errado um conectivo, é um erro de coesão, porque aquela estrutura está deficitária. E quando você faz isso, automaticamente você tem um erro de sentido. E a coerência que vai tratar, e a competência que vai tratar da coerência, de quanto você tira na coerência, é a competência 3. E você tira 40 na competência 3 quando você tem um texto incoerente. Quando ele é só contraditório, que é um erro de coerência também, mas quando ele é só contraditório, você tira 80. Mas quando ele chega a ponto de ser incoerente, você tira 40. Mas qual é a grande diferença entre a contradição e a coerência? A contradição é você defender dois aspectos díspares. Como assim? Você, na sua introdução, coloca na sua tese que você é contrário à legalização do aborto. E na sua proposta de intervenção, você vai lá e vai escrever que devemos liberar o aborto. Então, isso é uma contradição. Se a sua tese é sou contra a legalização do aborto, a sua intervenção não pode ser liberar o aborto. Beleza? Então, isso é uma contradição. 80 pontos. Agora, quando você tem um período incoerente, que aí a gente vai entrar no mérito da coerência externa, é quando ele não é verossímil. É quando aquela informação não faz sentido quando a gente aplica ela ao nosso mundo, ao nosso universo, necessariamente no contexto do Brasil. Então, sabendo disso, que você precisa estar muito atento à coesão e coerência para você não ser penalizado em competências diferentes pelo mesmo erro, né? Porque esse mesmo erro ele mostra duas inconsistências linguísticas. A primeira da coerência, a segunda da coesão, que eu vou te trazer aqui hoje alguns exemplos para a gente analisar, para ver se você consegue perceber onde está a incoerência. Porque o objetivo dessa aula é quando você escrever um período, quando você terminar de escrever o parágrafo, até a sua redação inteira, você consiga reler e perceber, calma, esse período tá estranho, tá confuso, tá incoerente, vou reescrever. Esse é o objetivo da aula. Então eu quero que você teste o seu critério analítico para ver se você consegue perceber as inconsistências e as incoerências que os exemplos que eu trouxe para vocês têm. Beleza? Pensando nisso, vamos falar então dos tipos de coerência. Primeiro é a coerência interna, que é justamente aquela que vai dialogar com a coesão. Por quê? Quando que a gente faz um texto com coerência interna? Quando internamente aquelas palavras se relacionam de maneira coesa e coerente, ou seja, estruturalmente corretas e semanticamente adequadas. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, porque eu não estou doente. Qual é o grande problema dessa frase? Quando o enunciador diz que ele foi ao médico e ele recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, não faz sentido a justificativa, o motivo dessa recomendação é não estar doente. A gente recebe uma recomendação médica quando a gente tem algum tipo de sintoma que precisa ser tratado, cuidado, e vai ser tratado como? Com repouso e alimentação mais saudável. Até porque, quando a gente pensa no nosso conhecimento de mundo, a gente, na mentalidade que nós temos da medicina curativa e não preventiva no Brasil, a gente só vai ao médico quando a gente está assistindo alguma coisa. Então, essa frase, ela é incoerente porque o conectivo
escolhido foi um conectivo inadequado. Esse conectivo transformou essa frase, eu não estou doente, em uma justificativa, em uma causa, quando na verdade ela deveria ser uma concessão. Olha como é que o período fica muito mais coerente quando a gente troca esse conectivo. Fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, apesar de eu não estar doente. Então, quando eu coloco esse apesar de, o que eu consigo interpretar dessa situação? Ele foi ao médico porque ele não estava se sentindo bem, só que aquela forma que ele estava se sentindo não bem mostra que ele não está doente, não configurou uma doença, um diagnóstico, era só um mal-estar que poderia ser muito bem resolvido com alimentação saudável e repouso, né? Uma fadiga, por exemplo, não é uma doença, mas ela precisa ser cuidada e trabalhada para que você volte a ter uma qualidade de vida mais saudável e melhor. Então, agora com um conectivo concessivo que mostra as ideias contrárias, porque o normal é você ter uma orientação médica quando você está doente. Aqui, apesar de não estar doente, mesmo não estando doente, ele precisa de uma alimentação mais saudável e repouso. Então, esse exemplo deixa claro pra gente a relação entre a coesão e a coerência, porque foi uma escolha inadequada de conectivo, que é a coesão, que fez com que todo esse período fosse incoerente, fosse inverossímil, ou seja, 40 pontos na competência 3. Beleza? Agora, o que mais importa pra gente, porque a gente já trabalhou como utilizar adequadamente os conectivos na aula passada, o que mais importa e o maior objetivo dessa aula nesse momento é falar da coerência externa, que é quando a gente pega o que está escrito, aquele texto, e compara com a realidade. Se aquela comparação for adequada, é um texto coerente e verossímil. Se for inadequada, é um texto incoerente e inverossímil. Olha esse exemplo. A corrupção é uma realidade no nosso país e já faz parte da nossa cultura. Podemos afirmar que o brasileiro é corrupto devido ao processo de colonização que sofremos no passado. A maneira como tudo aconteceu gerou o que somos hoje. Qual é o grande problema aqui? A relação de causa e efeito que não está explicada. Claro que existe uma relação entre o processo de colonização do Brasil e a nossa realidade sociocultural hoje. Sim, existe uma relação, mas eu posso dizer que o brasileiro é corrupto por causa do processo de colonização? Todo país que foi uma colônia de exploração necessariamente é um país corrupto? E todos os países que não foram colônias de exploração, que foram colônias de povoamento, por exemplo, necessariamente não são corruptos? Não. Esse raciocínio lógico é incoerente, porque não é uma relação de causa e efeito direta. Claro que tem relação, mas para que esse período seja legítimo e não incoerente, você precisa me explicar qual é a relação entre a nossa colonização e a nossa corrupção. E é por isso que esse fragmento está incoerente. Vamos dar mais um exemplo. A situação política na qual o Brasil se encontra hoje é um dos maiores problemas enfrentados pelos brasileiros. A educação não evolui junto com a tecnologia e os hospitais estão abandonados. Essa é a realidade pela qual passa principalmente o pobre, uma vez que o rico consegue pagar os altos preços das escolas particulares e os planos de saúde. Qual é o grande problema desse parágrafo? Olha o que o parágrafo está anunciando no tópico frasal, que ele vai falar sobre a situação política na qual o Brasil se encontra. E, na verdade, quando ele vai desenvolver, ele traz outros tópicos. Ele fala de educação, tecnologia, hospitais, pobre e rico. O nome disso é o empilhamento de ideias, quando você começa a enumerar várias ideias, mas não desenvolve nenhuma. Claro, assim como no outro exemplo, existe uma relação entre política, educação, tecnologia, hospitais, pobre e rico. Existe sim uma relação, só que ela precisa ser muito bem explicada e desenvolvida. E no caso da nossa redação modelo Enem, que o seu parágrafo vai ter, sei lá, no máximo 7, 8 linhas, não tem como você desenvolver todos esses tópicos dentro do mesmo parágrafo. Então aqui eu tenho um erro de coerência, de associar política a todas essas esferas sem explicar, porque no caso da tua redação não tem espaço para isso. Por isso que o empilhamento de ideias é uma falha argumentativa. Você precisa escolher uma ideia e desenvolver somente essa ideia nesse parágrafo. Beleza? Vamos a mais um exemplo. Sabe-se que no Brasil há um sério imbróglio de estratificação social.
Muitos são os que vivem no entorno da sociedade e são poucos os que estão no fulcro do contexto. Isso se dá devido ao baixo fomento de acesso à cultura, informação e educação. A partir disso, torna-se considerável que as causas sejam analisadas para que elucidações coerentes sejam pensadas. Qual é o problema desse parágrafo? Um vocabulário erudito que é inverossímil à realidade do Enem. Porque pensa comigo, olha o que significa a sigla Enem. É Exame Nacional do Ensino Médio. É verossímil dizer que um estudante do ensino médio brasileiro tem esse vocabulário? Imbróglio, fulcro, elucidações e até mais acessível. Mas o que é imbróglio? São problemas, dificuldades. E a palavra problema e a palavra dificuldade não é um termo informal para legitimar a seleção vocabular de imbróglio. Quando você faz essa seleção erudita demais, mostra algo falso, não verossímil, porque não faz parte da tua realidade, porque não deve fazer mesmo de um estudante do ensino médio, de um vestibulando que tem essa faixa etária, esse conhecimento de mundo, não faz parte desse conhecimento previsto. Então isso é inverossímil. Isso parece o quê? Que você decorou algumas palavras difíceis para poder florear a sua redação. Mas como que a gente consegue perceber que isso é incoerente? Pensa comigo, se você é uma pessoa tão culta, que tem uma bagagem cultural tão grande, a ponto de conhecer essas palavras, você não começaria o parágrafo com essa estratégia de contextualização. Sabe-se que no Brasil há um sério imbróglio de estratificação social. Que estratégia é essa, gente? É a declaração inicial. A declaração inicial é a pior estratégia de contextualização, porque é a que menos acrescenta conteúdo teórico. Então, sabe o que isso me mostra? Se esse indivíduo não consegue ter uma estratégia de contextualização mais elaborada do que a declaração inicial, isso significa que esses termos foram só memorizados e não fazem parte da bagagem cultural desse indivíduo, caracterizando uma incoerência externa. Beleza? Então não tente ser erudito, você precisa ter um vocabulário formal. Erudito é inverossímil na tua redação. Tranquilo? Vamos então a outros exemplos que eu trouxe aqui, livres, para que você leia, preste atenção e fale, cara, eu tô achando alguma coisa estranha. Mesmo que você não entenda o que tá estranho, você leu a sua redação e viu que tem uma frase esquisita, por mais que não seja contraditória, tá estranha, reescreva. Porque a sua redação ela tem que ser clara, ela tem que ser fluida, porque o seu corretor vai corrigir em 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Então, se ela não for necessariamente clara e muito clara, aquela frase que tá meio confusa e até não está errada, mas está truncada, vai fazer você perder ponto. Então, olha os exemplos. Quando os bolivianos chegam ao Brasil, só encontram emprego na indústria têxtil, devido às habilidades características de sua cultura, ou trabalham como autônomos através do artesanato. Com isso, o Brasil precisa ajudá-los para que também possa ser ajudado por eles. Queridos, qual é o grande erro de coerência aqui? O motivo pelo qual os bolivianos só conseguem emprego na indústria têxtil é por causa das características de sua cultura? Não, claro que não, porque na realidade brasileira a gente desvaloriza a mão de obra que vem de fora, imigrante como refugiados, por exemplo. Essa mão de obra é desvalorizada majoritariamente e é por isso que eles só conseguem emprego de maneira informal ou com um trabalho que precisa de uma mão de obra não qualificada. Então a causa não é características culturais da Bolívia, mas sim a nossa negligência em inserir o refugiado, o imigrante, dentro do nosso mercado de trabalho de maneira qualitativa. Beleza? Então aqui eu tenho um erro de coerência. Outro exemplo. O Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial de desemprego, ganhando apenas da Índia. No entanto, a situação é pior entre os menos escolarizados. Esses, em geral, permanecem mais tempo desempregados que os portadores de diploma universitário. Qual é o grande problema aqui? Não tem nenhum erro estrutural, mas quando você lê que o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial de desemprego, ganhando apenas da Índia, significa que a Índia está no 1º lugar e o Brasil no 2º, ou o Brasil está antes da Índia? A Índia está no 1º lugar ou no 3º? Quando eu falo que o Brasil está no 2º lugar, ganhando da Índia, a Índia é o 1º ou é o 3º?
Conseguem perceber que isso fica um pouco confuso? Até porque eu não estou falando necessariamente de primeiro e terceiro como se isso fosse algo bom. Na verdade, é algo ruim, porque é o ranking do desemprego. Então, seu segundo é algo negativo. Então, você escolher uma numeração de primeiro e segundo quando o seu dado é negativo, desemprego, é ruim. Por quê? Porque parece automaticamente, quando a gente fala de primeiro, segundo e terceiro lugar, que é algo positivo. Só que é o desemprego, aí é algo negativo. E quando você fala que você ganha de alguém em um aspecto negativo, fica mais difícil ainda de perceber se a Índia está no primeiro lugar ou está no terceiro lugar. Justamente porque eu tenho aqui ideias contrárias, ganhar e desemprego, tudo bem? Então, quando você tem esse tipo de estrutura, perceba, não está errado, não está incoerente, só que demora a interpretação. Você precisa parar e analisar com calma para entender o que significa dizer que o Brasil está no segundo lugar do desemprego, ganhando apenas da Índia. Como que tá esse panorama? Então, é melhor você reescrever esse fragmento, tá bom? Próximo exemplo. No Brasil, poucos têm acesso a uma educação de qualidade. Os professores não são bem qualificados e muitos alunos só vão à escola por causa da merenda. Qual é o grande problema aqui? É você falar que a educação de qualidade tem a ver com alunos que vão à escola por causa da merenda. Por quê? Por mais que a motivação possa ser essa mesmo, ou eu quero lá ver meus amigos, isso não impede ele ter o acesso a uma educação de qualidade. Você, por exemplo, pode entrar numa aula de violão só para acompanhar os seus amigos, porque eles gostam de violão e você acha legal. Mas no final das contas, você pode aprender de fato a tocar violão, porque o ensino de violão daquela instituição é de qualidade. Então, não posso associar ir à escola por causa da merenda a uma educação de não qualidade no Brasil. E ainda tem uma outra observação. Geralmente, esse tipo de fragmento é para criticar as escolas públicas. Tanto que vem aqui, ó, os professores não são bem qualificados. Mas por que que isso é um erro? Porque quando você fala de escola pública, significa que o professor, para ingressar naquela escola, ele precisa passar por um concurso público. E nesse concurso existe uma coisa chamada prova de título. O que que é isso? Todas as pessoas que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, recebem pontos a mais para poder facilitar a sua entrada naquele concurso. Ou seja, geralmente, os professores do ensino público são mais qualificados por terem pós-graduações do que os do ensino privado. Então, olha como há uma incoerência externa aí. O conhecimento de mundo desse candidato era insuficiente para conseguir elaborar um argumento sobre educação de qualidade, ou melhor, a falta de acesso a uma educação de qualidade. E é aí que a gente encontra as incoerências. Outro exemplo. Oferecer saúde para todos exige altos investimentos e seriedade em sua aplicação. Só uma pequena parcela da sociedade apresenta condições de pagar um plano de saúde. Qual é o grande problema aqui? É lá o problema que a gente falou da coesão com a coerência. Por quê? Apesar de não ter um conectivo entre o ponto e a letra maiúscula, que deve ter, lembra, no final de cada período eu preciso iniciar o próximo com o conectivo, está subentendido esse conectivo. Por quê? Olha como fica mais claro o entendimento agora. Oferecer saúde para todos exige altos investimentos e seriedade em sua aplicação, porque só uma pequena parcela da sociedade apresenta condições de pagar um plano de saúde. Agora, a justificativa, a causa para que saúde exija altos investimentos é porque só uma parcela da sociedade tem condição de pagar um plano de saúde? Não, não é essa a causa. O governo precisa ter altos investimentos em saúde, porque é uma área fundamental da cidadania e que todos precisavam ter acesso. Querido, não sei se vocês já ouviram essa frase, que diz o seguinte: país rico não é aquele que o pobre anda de carro, mas é aquele em que o rico anda de ônibus. O que essa frase traz para a gente como metáfora em relação ao fornecimento de direitos constitucionais pelo Estado? O seguinte, a gente vai ter a prova de que a nossa saúde é de qualidade quando ninguém mais precisar ter plano de saúde. Então, a gente precisa de altos investimentos na saúde brasileira, não porque uma parcela não pode pagar os planos de saúde, mas porque todo brasileiro tem direito a acesso a uma saúde de qualidade. E ela deveria ser gratuita de qualidade e não privada.
Por isso que a gente consegue perceber que com esse porquê subentendido, a gente vê que não é porque não podemos pagar um plano de saúde que o investimento tem que ser alto. O investimento tem que ser alto para contemplar os 210 milhões de brasileiros a ponto de acabar com a saúde privada. Beleza? E, por fim, esse exemplo. O nepotismo é um vício histórico entranhado na alma do brasileiro. Cabe considerar que um parente é pessoa de mais confiança que um estranho. Gente, o que é nepotismo? É justamente você utilizar o seu poder para poder colocar pessoas que são da tua família em cargos estratégicos dentro de uma instituição, principalmente estatutária, governamental, pública. Então, olha o que esse parágrafo diz, olha o que esse período diz. Que o nepotismo é um vício, ou seja, eu tenho aqui uma palavra negativa para configurar, para caracterizar nepotismo, ou seja, essa pessoa está criticando o nepotismo, dizendo que o nepotismo é ruim, é um vício e deve ser o quê? Por ser um vício, banido. Ele precisa acabar, deve ser tratado. Só que aí, olha qual é o segundo período. Cabe considerar que um parente é pessoa de mais confiança com o estranho. Olha aí a contradição, se você acabou de criticar o nepotismo, que é justamente colocar um parente num cargo que você decide quem vai ser a gerência, quando você diz que o parente é mais confiável, você está dizendo, olha, eu não concordo com o nepotismo, mas o nepotismo é bom. Como assim? Você está sendo contraditório com esta frase. Um parente é pessoa de mais confiança, um estranho, num período que estava criticando o nepotismo a ponto de afirmar que ele é um vício. Beleza? Conseguiram entender o que é a coerência, o que é a incoerência e aprenderam a identificar isso no texto de vocês? Porque esse é o ponto fundamental, você saber identificar para você reescrever e não perder ponto por isso. Tranquilo? Vamos então ao tema da semana, que é riscos do aumento do consumo de drogas pelos jovens brasileiros. E como sempre, a gente precisa diferenciar tema de assunto buscando a palavra-chave. E a palavra-chave desse tema é riscos. O que isso significa? Que você precisa desenvolver a sua redação trabalhando muito bem as consequências. Claro que toda redação tem causa e consequência. Você precisa de causa, inclusive quando o tema é riscos, porque é justamente a causa que você vai solucionar na proposta de intervenção. Só que, normalmente, o nosso parágrafo desenvolve muito bem a causa, fundamenta a causa e, no final, ele fecha com a consequência. No caso desse tema, você precisa topicalizar a causa e desenvolver e fundamentar muito bem a consequência, já que a palavra-chave é riscos. Beleza? Então vamos lá às nossas possíveis contextualizações. A primeira é a definição de droga. Por quê? Quando a gente pensa em droga, automaticamente vem vários exemplos na nossa cabeça, como as drogas lícitas e as ilícitas. Só que a gente precisa mostrar que droga tem um conceito muito mais amplo do que falar de LSD, cocaína e crack. Olha a definição da OMS. Toda substância que, pela sua natureza química, tem a propriedade de afetar a estrutura e produzir alterações no funcionamento do organismo. O que isso significa? Que os remédios também são drogas, e é por isso que o nome da farmácia é drogaria, beleza? Então, quando você traz essa definição, seja para sua contextualização, seja para o seu desenvolvimento, você legitima a utilização do nosso argumento 2, que é falar dos remédios tarja preta, beleza? Mas guarda um pouco esse spoiler e vamos para outras estratégias de contextualização, como, por exemplo, falar desse filme britânico, que conta a história de um jovem que ele tenta se livrar do vício em heroína, só que como os amigos dele também são viciados e vivem nesse cotidiano de utilizar essa droga, ele não consegue se libertar. E aí você consegue já, por meio dessa contextualização com esse filme, já colocar essa citação de Rousseau: um homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Porque mostra justamente o que está acontecendo nesse caso, que eu tenho o menino tentando se libertar do vício, só que a sociedade, o ciclo de amizade dele o corrompeu a ponto dele não conseguir se libertar. Então você consegue botar duas formas de contextualização no mesmo parágrafo, porque tem tudo a ver.
Beleza. Vamos então agora para o nosso argumento 1, que são as bebidas alcoólicas. Mas, prof, por que eu falar de bebida alcoólica, que é algo tão comum? Você pode falar de crack, nós temos as cracolândias no Brasil, nós temos tanta gente que fica viciada na primeira vez que consome, que é fatal. Verdade, nós temos várias outras drogas que também são consumidas e são até mais letais do que a bebida alcoólica. Mas por que ela é uma ótima argumentação? Porque é justamente a que tem mais consumo e mais causa de morte entre os jovens. Lembra que o tema era riscos do aumento do consumo entre os jovens brasileiros? Então vocês precisam ficar atentos a essa faixa etária. E é por isso que é importante você sempre pesquisar dados estatísticos. Por mais que no dia você não terá esse dado estatístico de cabeça, é fundamental que no processo de estudo do tema você consiga, pelo dado estatístico, perceber se aquele argumento que você está escolhendo é o melhor ou não. Porque você vai ver um índice de porcentagem daquele problema. Se é uma porcentagem alta, é um ótimo argumento. Se é uma porcentagem baixa, não é um bom argumento. Então, independente de você lembrar todos esses dados para colocar na sua redação, você precisa continuar estudando e pesquisando para poder ganhar ponto na sua competência 3, que fala da seleção dos argumentos. E é justamente o dado estatístico que legitima ou revoga o seu argumento, dizendo se ele é uma boa seleção ou é uma má seleção. E qual é a grande causa de bebida alcoólica ser um grande argumento? A permissividade familiar. Como assim, prof? Os adolescentes, eles geralmente têm contato com a bebida alcoólica dentro de casa, no seu próprio círculo familiar, justamente porque essa mentalidade, o álcool não é nada demais, a gente não tem uma associação direta do álcool a uma droga. Algo que faz muito mal à saúde, porque é muito cultural o consumo de bebida alcoólica. Então, a prova de que é tão cultural e tão banalizado que a própria família, apesar de ser proibido por lei o consumo de álcool antes dos 18 anos, que oferece a bebida alcoólica para aquele adolescente. E qual é a grande consequência? Primeiro, abuso sexual e infecções sexualmente transmissíveis. A gente discutiu sobre isso quando a gente falou sobre as ISTs. Porque quando você está alcoolizado, é muito mais fácil você ser submetido a um abuso sexual porque você não está consciente, e por não estar sóbrio, é muito mais difícil você lembrar de utilizar a camisinha, e é por isso que as ISTs são uma consequência, né? É um risco do consumo de drogas, no caso aqui do exemplo, o álcool. E por que a morte? Por causa disso aqui, queridos. O álcool é o maior fator de risco de morte entre adolescentes entre 15 e 19 anos, superando o uso de drogas. Ou seja, esse dado comprova que essa é uma ótima seleção de argumentos. E outra prova é essa daqui, já que nossa limitação é de jovens, que os jovens de 18 a 25 anos relataram que o início do consumo ocorreu aos 15 anos de idade, que é justamente nesse âmbito familiar que acontece na maioria das vezes. Então você pode muito bem trazer para fundamentar o argumento da permissividade familiar a banalidade do mal de Hannah Arendt. Por quê? É justamente por ser banalizado esse mal, porque o álcool ele gera o vício, ele gera abuso sexual e IST e morte, então é algo que é um mal se você utilizar de maneira inadequada, e consumir precocemente é uma maneira inadequada de utilizar o álcool, de consumir as bebidas alcoólicas, e mesmo sabendo de tudo isso, a gente permite que os adolescentes bebam, a gente permite que a juventude beba de maneira exacerbada, mostrando que a gente banalizou. Não é nada demais beber, vamos comemorar. Então essa mentalidade que o álcool não é mais o mal, mas é algo positivo, faz com que precocemente nossos adolescentes sejam inseridos nesse mundo. E qual é o grande problema? Quando o nosso organismo não está pronto ainda para receber determinada substância, ele fica mais tendencioso ao vício futuramente. Então é um ótimo argumento, já que esse tema fala de riscos e fala de jovens. Tranquilo? Vamos então para o nosso argumento 2, que é aquele que a gente deu spoiler na introdução, que são os remédios tarja preta. E qual é a grande causa do aumento do consumo desses remédios entre os jovens?
são as pressões sociais, sejam familiares, sejam de relacionamentos afetivos, de vínculos de amizade, seja das redes sociais, seja no estudo, seja no trabalho, o alto rendimento, a meritocracia, todas essas pressões sociais geram a dependência química de remédios tarja preta. O jovem acaba que só consegue suportar todas essas pressões se ele tiver medicado. E qual é a prova disso? Dados do Ministério da Saúde indicam que o Brasil é o segundo mercado mundial de consumo do metilfenidato utilizado no tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O aumento de consumo em pouco mais de 10 anos foi de 775%. Essa porcentagem é absurdamente alta. Isso mostra que nós estamos consumindo muito mais do que o normal, muito mais do que o esperado para uma população de 210 milhões de habitantes. Então a gente precisa mostrar que essa é uma problemática dentro do consumo de drogas entre os jovens brasileiros. Então a gente consegue perceber que, de fato, a gente tem consumido muito remédio tarja preta. E uma outra forma de fundamentar, já que, como eu disse para vocês, é ótimo procurar o dado estatístico para ver se o argumento é realmente o melhor argumento e ganhar ponto de competência 3, mas dificilmente você vai memorizar todos eles para o dia da sua redação. Então você precisa sempre buscar outras estratégias de fundamentação que vai ser mais fácil de você lembrar no dia. E eu trouxe aqui para vocês uma fundamentação com exemplo, que é o fim dos likes no Instagram. Eu não sei se vocês já perceberam que antigamente no Instagram você via lá quantas pessoas tinham curtido aquela foto e agora não aparece mais a quantidade numérica, aparece fulano e mais outras pessoas curtiram essa foto. Por quê? Aquela quantidade numérica estava gerando ansiedade nos internautas que estavam vendo a rede social não para entretenimento, não para lazer, não para descontrair, mas como uma disputa surreal de likes. O objetivo era conseguir likes e não mais utilizar aquela ferramenta de maneira a se sociabilizar, como o próprio nome diz, rede social. Então esse é um exemplo que fundamenta, que comprova como que os nossos jovens estão com tantas pressões sociais a ponto de tratar esses transtornos com remédios tarja preta. Tudo bem? Então vamos às nossas propostas de intervenção. Primeiro, para o primeiro argumento desenvolvido, que foi bebida alcoólica, a gente pode utilizar a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, que é uma unidade do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O que ela vai fazer? Fiscalizar as leis do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Se liga nessas leis. Eu sei que você sabe que é proibida a venda para menores de 8 anos, mas você sabia que é proibido oferecer para menores de 8 anos? Então, quando a gente fala que a família oferece, a família que ofereceu aquela bebida alcoólica para aquele adolescente menor de 18 anos, ela está infringindo a lei do Estatuto da Criança e Adolescente e ela pode e deve ser punida, assim como os estabelecimentos comerciais que vendem para menores de 18 anos. Outra lei que eu duvido que você conhecia, que propaganda de álcool só pode ser exibida de 9 da noite às 6 da manhã e não podem estar associados à ideia de maior êxito no esporte, na condução de veículos ou da sexualidade, que é justamente o contrário que a gente vê. A gente não vê restrição de horário nas propagandas de bebida alcoólica e sempre é associado principalmente à sexualidade, ainda mais quando a gente pega a hipersexualização do corpo feminino para fazer propaganda de bebida alcoólica para o público-alvo masculino. Então a gente vê que nós estamos infringindo a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente precisa fiscalizar essas leis e não só isso, você também pode sugerir que a propaganda de bebida alcoólica seja como hoje é a do cigarro, porque antes as propagandas do cigarro também tinham essa conotação, eram sempre relacionadas ao êxito na sexualidade, ao êxito social, tanto que geralmente a gente tinha a propaganda, a veiculação do cigarro como um status, né? Você tinha status por fumar, ou quando a gente via em filmes a utilização do cigarro era geralmente após uma cena de atividade sexual. Tudo isso mostrava uma conotação muito positiva para o cigarro, até que tivemos consciência, paramos de banalizar esse mal e
tivemos consciência das consequências que o cigarro tem e viraram aquelas propagandas negativas. Não só proibimos as propagandas positivas, mas como é agora obrigatório na parte de trás da caixinha de cigarro ter lá sempre uma informação negativa, como câncer de pulmão, como impotência sexual, as consequências daquele consumo. E a gente poderia passar esse critério de propaganda para as bebidas alcoólicas, que sempre atrás do rótulo, sempre na parte de trás da garrafa, ter uma informação mostrando, por exemplo, a cirrose como uma grande consequência, o abuso sexual, as ISTs, como a gente trabalhou no argumento 1. Essa é a nossa primeira proposta de intervenção. A segunda é para ser feita pela Anvisa e Sociedade Brasileira de Pediatria. Por quê? Porque eles dois juntos conseguem não só fiscalizar a venda ilegal de remédios tarja preta na farmácia, porque a gente sabe que por ser tarja preta precisa de prescrição médica, e quando ele consegue comprar sem essa prescrição, essa é uma demanda da Anvisa, porque ela é responsável por essa fiscalização, então a gente precisa acionar a Anvisa nesse sentido. E como a gente tem uma taxa de 775% de utilização, de aumento dessa utilização de remédio tarja preta, a gente precisa que a Sociedade Brasileira de Pediatria proponha alternativas diferentes para o tratamento da hiperatividade. Em vez de medicar o adolescente e o jovem de maneira instantânea, mas, por exemplo, podemos sugerir terapia ocupacional e tratamento psicológico em detrimento do tratamento com medicação, que a gente viu na nossa contextualização, que é uma droga. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o que é coerência, entendido quais são os riscos do consumo de drogas, já que o tema limita a faixa etária, que é a faixa etária de vocês, e que vocês possam escrever uma ótima redação. Beleza? Beijinhos, até semana que vem.